Hoje estou trazendo a vocês algumas notícias com imagens e também alguns comentários sobre a nossa atual economia, que não vai nada bem. A GM, em Gravataí, vai parar sua produção por 30 dias do Onix, em razão da queda nas vendas. Já a presidente da Petrobras, a Magda Chambriardes, não sei se o nome é correto, anunciou numa reunião que teve lá na segunda-feira com o presidente da República que deverá haver um reajuste do óleo diesel. Mas não esqueçam que toda a nossa produção é escoada via rodoviária. Com isso, aumentarão os preços com certeza. A Transparência Internacional está criticando a Janja e o sigilo em torno da sua agenda de gastos. Mas não é ela que tem que ser criticada. Quem tem que ser criticado é o presidente da República, que é o seu esposo que decretou esse sigilo em seus gastos. Quanto àquela campanha lá nos Estados Unidos de Donald Trump de deportar os ilegais, não esqueçam, artistas famosos também poderão estar influenciadores poderão estar nessa lista. Eles têm que controlar e ajeitar a sua situação lá nos Estados Unidos. Também agentes federais lá em Nova York, naquela procura de imigrantes ilegais, Donald Trump deu uma ordem de que eles cumprissem tudo que fosse na área policial. E com isso, mais de 30 homens criminosos foram presos, assassinos, sequestradores e traficantes. Mas vamos começar com aquele aumento da taxa de base de juros do Banco Central. Agora é o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, não é mais o Roberto Campos, que tanto eles criticavam. Vejam aí o documentário mostrado. O Banco Central elevou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros. Por isso, a partir de hoje, a Selic vale 11,75% ao ano. É a mais alta taxa desde o início de 2017. Foi o 9º ajuste seguido para cima. No comunicado, o Copom, o Comitê de Política Monetária, sinalizou um novo aumento para a próxima reunião marcada para o começo de maio. Trazemos também um comentário do Léo Souza, na Globo News, dando uma real situação. Eu acredito que os seus colegas de bancada não devem ter gostado nada no seu comentário. Basta dizer que, inclusive, ele comparou e elogiou a gestão do governo anterior, de Jair Bolsonaro. Vejam aí o comentário coerente e uma visão real dos fatos que ele fez. Para o atual governo com o governo anterior do presidente Lula, no governo anterior ele fez exatamente isso que você está sugerindo. Quer dizer, ele começou organizando as contas públicas. Ao organizar as contas públicas naquele mandato, o dólar desabou. Você também teve uma queda muito importante da taxa Selic, depois que arrumou as contas públicas, isso no mandato anterior. E aí, mais perto da eleição, você tinha fôlego para lançar o PAC, para fazer investimentos, para tentar impulsionar o crescimento econômico, ganhar capital político e acabar tendo ali sucesso do ponto de vista eleitoral. Agora, e aí, claro que o governo vai se defender, dizendo que a contingência é diferente, ok, mas o fato
é que o governo não fez no início do mandato o que normalmente se faz, que é arrumar as contas públicas. Quando você não arruma as contas públicas, isso acaba batendo no câmbio, acaba batendo no juro, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Quando você pega o preço do diesel, o diesel tem um componente dolarizado, quer dizer, o dólar mais alto faz com que o diesel tenha que ficar mais caro no Brasil. O dólar mais alto faz com que a inflação fique pressionada e, consequentemente, o Banco Central tenha que praticar juros maiores, dentro de um contexto onde as expectativas de inflação elas têm aumentado. Quer dizer, a gente já está projetando para 2024, ou melhor, 2025, uma inflação acima de 5%, quer dizer, uma inflação acima da margem de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central. A inflação já é algo que incomoda os brasileiros, particularmente os mais pobres, e tudo isso porque você não fez no início do mandato o que deveria ter sido feito, que é organizar as contas públicas e, consequentemente, abrir espaço para que a economia tivesse um pouco mais organizada. Agora vai ser mais complicado, porque você fazer no meio do caminho um ajuste das contas públicas dentro de um contexto onde a sua credibilidade já está arranhada, onde você não tem ali uma percepção geral de que você está tão comprometido assim com o equilíbrio das contas públicas, vai ser ainda mais difícil. Mas o fato é que a gente está falando de uma economia que dá sinais de desorganização. O governo já poderia ter feito no passado e não fez. E a impressão que fica é que o governo apostava que a coisa ia se resolver. Em algum momento não vai precisar reajustar o diesel porque vai acontecer alguma coisa que vai nos salvar. E não aconteceu. Agora você vai ter que fazer tudo de uma vez. Temos aí a comentarista que também, muito a contragosto, teve que admitir que teremos reajuste dos combustíveis. É lamentável, inclusive, a nós dar uma notícia dessas e anunciar que a nossa economia não vai bem e que haverá um reajuste dos combustíveis. Mas vejam a tristeza dela, que sempre defendeu o governo, mas agora é o indefensável. Que me mandaram esses dias por outros motivos, mas que vale para isso que você está falando, que é onde foi que eu acertei, porque onde foi que a gente errou está muito claro. Claro, é. Então, assim, isso vale para o Brasil em vários setores. A gente está vendo na segurança pública, você está trazendo essa agora, a gente repercutindo a notícia do diesel. De fato, eu falava aqui no começo do programa hoje que o governo também está correndo atrás dessas notícias, com medo, temendo, monitorando a repercussão, porque também poderia ter feito um ajuste no comecinho do governo Lula 3, Otávio. E essas são as informações que eu trouxe da nossa economia, um quadro do que está sendo desenhado. Eu espero que vocês, além de assistirem o nosso vídeo na íntegra, que curtam, comentem, compartilhem, deem o seu like de positivo e, se for o caso, se inscrevam no canal. É Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.